O outro bispo que estará também presente nesta comissão é Dom Mário, bispo lá de Roraima. Ele está aqui com a gente para poder conversar um pouquinho sobre os trabalhos nesta primeira semana e meia, metade do Sínodo da Amazônia, e também fazer já um breve balanço, contando um pouco da realidade lá em Roraima. Dom Mário, muito obrigado pela sua presença. Como o senhor avalia esta primeira semana e meia, mais ou menos 10 dias de trabalho? O senhor aí já é confirmado dentro da comissão para poder redigir este documento final. Como tem sido estes trabalhos e como foi para o senhor poder ter sido escolhido para estar nessa função que é muito importante? Sem dúvida. Primeiramente, o processo sinodal, ele está num ambiente de muita confiança, né, de muita reflexão e também de muita oração. É claro que as ideias são diferentes, os pontos de vista são diversos, porque compreende, além da Amazônia brasileira, a Amazônia de outros 8 países e também participação das pessoas da Europa e de outros continentes entre nós. Mas é um ambiente muito fraterno e de muita reflexão e, como dizia, de oração, porque o processo agora se avança na segunda metade para um discernimento, inclusive a elaboração do projeto do documento final. Eu fui eleito como membro da comissão, para a redação do documento final, que é um voto de confiança dos irmãos bispos brasileiros, dos padres sinodais e também uma grande responsabilidade ao lado dos outros eleitos e nomeados pelo Papa. Um dos pontos do instrumento de trabalho, a questão das migrações, está diretamente ligado à região onde o senhor está trabalhando, que é Roraima, principalmente na divisa com a Venezuela. Como tem sido este trabalho com a chegada dos venezuelanos? Não cessa essa entrada, como é diariamente esta acolhida e as dificuldades que a igreja tem enfrentado para poder acolhê-los de uma maneira digna? O fluxo migratório, Venezuela-Brasil, que começou em 2015, 2016, intensificou em 2017, 2018 e é permanente em 2019. Então a realidade é migratória, não consideramos a migração como um direito e também uma oportunidade para o exercício da solidariedade, para vivermos a acolhida, a integração e também a promoção da vida humana. É claro que isso nos traz desafios, tendo em vista que se concentra mais de 10% da população de Roraima com os migrantes. Um estado com 605 mil, com a casa aí de 50 mil migrantes e refugiados na capital e também nas cidades do interior. Nós, Diocese de Roraima, com o auxílio da CNBB, das congregações religiosas, da Caritas Brasileiras e também Caritas Diocesana e do Serviço Pastoral do Migrante, temos realizado um trabalho de acolhida, de orientação e até mesmo de integração de famílias ou pessoas em outras localidades do Brasil. O grande desafio no momento é continuar com esse processo de integração. Por isso, nós de Roraima fazemos um apelo à luz do sínodo e da necessidade dos migrantes para que as nossas comunidades, paróquias, dioceses, cáritas, congregações, enfim, aqueles que quiserem e que viverem essa solidariedade, porque Jesus também foi migrante, se disponibilizar entrando em contato com Roraima para acolher famílias ou grupos de migrantes. Hoje na coletiva de imprensa foi destacado que os participantes, inclusive uma das frases é preciso se olhar a árvore como um todo e não somente um ramo. A ideia da ecologia integral do Papa Francisco, que fala dos povos originários, dos povos ribeirinhos, da população urbana e das migrações, que também atingem essa relação, essa região, as migrações. Então o sínodo olha para toda essa questão também, né? É sim, o sínodo ele tem um processo de olhar o todo da Amazônia. Por isso o processo de escuta das comunidades, com propostas, desafios e também respostas aos problemas da região. E aqui nós estamos trabalhando em cima das propostas que estão contempladas no instrumento Labores, com experiência de várias pessoas, missionários e missionárias há longo tempo na Amazônia, que não trazem apenas um comentário, mas trazem uma experiência de vida. Os povos indígenas que estão conosco, os coordenadores de comunidades ribeirinhas na cidade ou na zona rural, que participam conosco desse processo, nos fazem entender que é necessário o cuidado do todo da vida, mormente da vida do ser humano, mas cuidar para que as gerações futuras possam ter não apenas uma bela região, mas uma vida com dignidade e felicidade. Muito obrigado, Dom Mário Antônio,